Sim, estou. Oi, Gustavo, boa noite. Boa noite, prazer. Qual o seu Prazer, nome? eu sou a Esther. Esther. Prazer, Esther. Prazer. Temos a Oi, Bia aqui também. Gustavo, tudo bem? Olá, Bia, prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Bom, cadê? Aqui as nossas listinhas. Show! Bom, já que estamos tudo bem, podemos começar então. Todos apostos. Então vamos lá, Gustavo. Eu queria saber primeiro um pouquinho mais sobre você. Conta um pouquinho da sua história, onde você mora, quando que você nasceu. Conta um pouquinho também sobre a sua deficiência visual pra gente. Tá bom. Primeiro, quero agradecer, né, pelo convite. Estou muito honrado de participar desse projeto. Bom, meu nome é Gustavo Paz Amorim. Eu nasci no dia 31 de maio de 1989 e no final do mês eu farei 32 anos. Eu sou natural de Maceió, capital de Alagoas. E com 6 anos de idade que meus pais perceberam que eu tinha algum problema na visão, pois eu comecei a ver a TV muito de perto. E aí com isso eles me levaram ao médico aqui em Maceió. E aí esse médico me encaminhou para Belo Horizonte, para o doutor Elizabeth Ribeiro. E lá nós fomos, e o médico diagnosticou que eu tinha retinose pigmentar, que é um problema na retina da visão. E, e aí de lá para cá a gente ficou indo alguns anos em Belo Horizonte e agora o meu médico é de Brasília. A minha visão ela foi diminuindo aos poucos. E a retinose pigmentar, a visão lateral ela vai diminuindo. Então eu tenho bem pouca visão lateral, a minha visão melhor é a frontal. Eu tenho uma fotofobia muito grande, então no sol eu praticamente não enxergo nada, enxergo melhor no escuro. E, e a partir dos 6 anos que foi diagnosticado, mas eu comecei a ter realmente, a perceber realmente o meu problema quando eu estava na quinta série, estudando no Colégio Marista, daqui de Maceió. A sala tinha 50 e poucos alunos, e por isso o professor não poderia me dar muita atenção, e aí a partir daí eu não consegui ver o quadro que estava escrito. Eu praticava o esporte de handebol, e aí já comecei a não perceber muito bem quando a bola vinha para mim. E aí de lá para cá eu fui vivendo, vivenciando esse problema de não ter a visão. Na adolescência eu cheguei a ter depressão, pois eu não me aceitava e não conhecia ninguém igual a mim, então eu pensei que eu era uma das piores pessoas, né? Não via ninguém parecido comigo, tinha muita solidão. Mas mesmo assim eu fui estudando em um colégio normal, durante a manhã, durante a tarde eu ficava indo para um professor particular, que num professor particular que realmente eu aprendia na escola, aprendia mais do que na escola, e era uma luta, porque de manhã ia para a escola, à tarde para professor particular, aí de noite revisava com minha mãe, que minha mãe lia para mim os livros didáticos, e a minha visão foi diminuindo cada vez mais. Mas mesmo assim eu não repeti de série, me formei no terceiro ano sem repetir, com 17 anos, aqui em Maceió. Comecei a faculdade com 17 anos, uma faculdade particular chamada SESMAC, aqui de Maceió. E, e a partir do começo da faculdade que a minha depressão aflorou mais, porque eram pessoas muito que eu não conhecia. Eu tinha muita vergonha de ir falar para o professor que eu tinha deficiência visual. E isso foi um pouco ruim o começo do curso, porque era tudo muito novo, muito estranho, e além disso eu estava na juventude, e na juventude a gente, o nosso organismo é totalmente diferente, as emoções são mais fortes, e, mas mesmo assim estudei na faculdade, os meus amigos me ajudaram. Nesse período de faculdade eu fui a São Paulo pela primeira vez com o meu pai, e lá eu conheci a instituição Lara Mara,
Lá, meu pai comprou a minha primeira tecnologia assistiva, que foi uma lupa que eu acoplava na televisão, e na televisão saía a letra bem, bem grande, e foi por meio dela que eu consegui fazer a minha faculdade. Eu fiz a faculdade em 4 anos, certinho, sem perder a turma. Tirei a segunda maior nota do TCC. O TCC foi sobre a influência do rádio nas torcidas de futebol. E aí eu me formei em 2011. Em 2013 eu fui morar em Recife, quando meu pai estava morando lá em Recife, que fica a 300 quilômetros daqui de Maceió. E lá em Recife eu fui morar sozinho com meu pai, e nesse período eu conheci as primeiras pessoas iguais a mim com deficiência visual, que foi na IAPQ, Instituto Epitácio Pessoa de Queiroz. E lá que eu comecei a minha reabilitação, lá que eu conheci a bengala, que no... Vocês estão me escutando? Estamos Sim. sim, sabe? Ah, tá. E aí, em Recife, eu conheci a bengala, que logo no começo... E no final de semana, eu normalmente vinha para Maceió com meu pai. Então, no começo, eu ficava com vergonha de utilizar a bengala, que ainda era algo muito novo para mim. Mas fui vivendo em Recife, conhecendo várias pessoas iguais a mim. Comecei a praticar um esporte chamado goalball, que é um esporte para cegos. E aí lá eu fiz várias aventuras em Recife, como andar de ônibus, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, andar de metrô, atravessar ruas. E o mundo foi se abrindo para mim, porque antes era muito em casa e saía mais com minha família e tinha muita solidão. Não era muito bom, não. Mas aí, a partir de Recife, foi melhorando. Eu vivi lá 2013 e 2014. Então, lá é que eu conheci a bengala, conheci o curso para informática para pessoa com deficiência, o Goalball, o Soroban. Conheci várias ferramentas e várias coisas para nós, pessoas com deficiência. E em 2014, graças Sim, e além disso, eu tive meu primeiro emprego como jornalista, que foi no site de notícias daqui de Maceió, chamado Alagoas 24 Horas. Então, eu tinha um blog de futebol nesse site, que existe esse site até hoje. E graças a esse meu blog, os donos do site, que é o Marcelo Lee, ou Marcelo Santos e Sérgio Lee, eles me patrocinaram para eu ir para Florianópolis, porque lá tem a melhor associação para a pessoa cega do Brasil, a ASIC, que é a Associação Catarinense para a Integração do Cego. E nessa associação eu tive mais contato ainda com pessoas cegas. Fui morar sozinho, nenhum parente. Então foi muitos desafios. Lá eu tive meu primeiro relacionamento amoroso, que era algo que eu pensava que nunca teria, e tive. Tive lá meu primeiro trabalho de carteira assinada, que foi como jovem aprendiz no Ministério Público, e fui vivendo lá. Eu morei sozinho, né? Não tinha nenhum parente, mas tinha uma assistente social chamada Beatriz, que me ajudava. No começo eu morei um pouco com ela, e fui vivendo, fui tendo esse relacionamento amoroso, que ela era do interior de Santa Catarina, de Blumenau, então eu viajava muito para lá. E estava trabalhando no Ministério Público como jornalista, então aprendi muito sobre as leis. Às vezes fazia algumas palestras sobre superação, então cheguei a fazer palestra na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, em algumas empresas. E estava lá com a associação, também fazia o goalball, cheguei a viajar para praticar o esporte, participar de campeonato. Mas minha vida é cheia de desafios que eu gosto e enfrento. Então, em 2016, a minha namorada faleceu. Foi muito difícil, foi mais um desafio que eu pensei que não conseguiria vencer. Então, eu voltei para Maceió em 2016, vivi 1 mês, 2 meses aqui. Aí eu voltei, e foi em 2016 que eu comecei esse trabalho do Ministério Público. Aí fiquei 2 anos trabalhando no Ministério Público.
e fui contratado lá em Florianópolis. Existe um feirão de empregos para pessoas com deficiência, e foi por esse meio que eu fui empregado numa empresa de tecnologia chamada Softplan. Inclusive, ela tem um prédio aí em São Paulo. Trabalhei mais quase 3 anos no marketing dessa empresa, que tem 2.000 funcionários. Então, era muito legal, ia de ônibus todos os dias. A empresa tinha 2.000 funcionários e tinha poucos deficientes, então essas pessoas me achavam cara, né? Sempre faziam algum projeto comigo, eu estava sempre dando entrevista lá em rádios também. Mas aí chegou a pandemia, e em janeiro de 2020 eu retornei para Maceió. Ainda trabalhei um período remotamente aqui, mas aí a empresa demitiu muitos funcionários e eu fui um desses também. Aí eu cheguei aqui em Maceió, estava sem trabalhar, estava desanimado, solitário, com a pandemia. Aí eu procurei no LinkedIn e achei, curiosamente, uma tia minha que é coaching, e comecei a ter uma terapia com psicóloga. E elas falaram, por que você não começa a escrever alguma coisa? Aí eu comecei a escrever um livro que eu pretendo lançar em setembro sobre a minha vida no sul do Brasil. E também eu comecei a ser convidado para fazer lives, né? Algumas pessoas me entrevistaram. E aí, por conta disso, eu pensei, poxa, por que eu não posso entrevistar outras pessoas e fazer lives? Aí eu comecei e toda semana eu tenho entrevistado, eu entrevisto alguém, e tô até agora, tô até semana passada, fazendo essas entrevistas, encerrando meu livro, e louco para ter desafios para enfrentá-lo e vencer. É mais ou menos isso aí, a história da minha vida, né? E quase respondeu já todas as perguntas que a gente fez em uma só, imagina? Foi quase todas, eu juro pra vocês. Eu tava aqui olhando e falei assim, meu Deus, já foi 1, 2, 3, 4, 5, meu Deus. Assim que é bom, né? Gustavo, Voltando um pouco. amiga, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Gustavo, eu só fiquei com uma dúvida. Essa associação que você falou que você foi indicado para ir para Florianópolis, como que funciona? Como que é? Certo. Na realidade, eu não fui indicado. É uma associação que existe lá em Florianópolis. Ela tem um alojamento que, infelizmente, agora o alojamento está fechado. Mas tinha um alojamento. A minha família queria que eu fosse, né, para a SIC. Aí uma vez eu fui, mas estava fazendo a faculdade. Eles acharam melhor terminar a faculdade. E outra vez teve um problema na documentação. E nessa vez eles falaram que eu poderia ficar no alojamento, mas tinha que ter uma empresa me patrocinando para pagar os meus custos do alojamento. E esse alojamento eu ficar. Mas quando estava tudo certo, a gente acabou descobrindo que eu só podia ficar no alojamento durante a semana, e no final de semana eu teria que ir para algum lugar, pois o alojamento fechava. E por não ter a minha independência, meus pais tinham muito medo aonde eu ia ficar no final de semana. E aí quase que foi tudo por água abaixo, mas aí essa Beatriz Odilon, que é assistente social, falou, não, Gustavo fica aqui comigo na minha casa nos finais de semana. Então foi incrível. Eu mal conhecia a Bia. Eu pensei primeiramente que a Bia era uma viúva solitária, mas não, ela tem uma família, filho, marido, irmã, tudo. E foi tipo um intercâmbio, que eu não conhecia nada relacionado à história da vida da Beatriz, da família. Eu nunca fiz intercâmbio, mas fui conhecendo aos poucos. A cada final de semana que eu ia, o primeiro final de semana foi uma loucura, porque eu levei uma mala gigante para a associação e não levei uma mala para ir para casa dela. Então, tive que, durante a semana, uma pessoa me emprestou uma mala para ir para casa dela. E logo no primeiro final de semana que eu fui para casa dela, ela viajou com o marido e eu fiquei com a filha dela, que eu nunca tinha visto na vida, não sabia de nada sobre ela, que é a Clara, que é uma excelente pessoa. Hoje em dia ela mora na Itália. E foi muito, muito legal, muito bacana mesmo.
E tudo isso estará no meu livro, né? Um spoiler aí. E além disso, né, Laura, eu fiz algumas viagens só para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Rio Grande do Sul, Curitiba, tudo sozinho, só eu e minha bengala, e eram aventuras incríveis também. Gustavo, fala um pouquinho pra gente sobre o seu livro. Sim, o meu livro eu comecei a fazer em janeiro de 2020. Eu escrevia no bloco de notas do celular, enviava por e-mail para minha tia. Todo dia eu mandava um parágrafo e aí mandava todos os dias. Aí quando acabei, ela fez uma correção, acoplou tudo bonitinho. Aí depois eu ainda coloquei algumas coisas mais, teve uma outra correção. Aí no final, quando acabou agora, eu mandei para alguns familiares para eles me darem feedback. Isso ocorreu. E eu tenho um tio meu que ele é jornalista e ele falou que vai estar fazendo melhorando assim, que ele falou que vai ficar melhor comercialmente. Mas o meu livro tem essa minha história em Florianópolis, a história do meu relacionamento, das minhas viagens. E eu penso muito ir a bienais com esse livro e fazer palestras, né, pelo Brasil, que é algo que eu sonho muito em fazer isso daí. Ah, que legal. E quando isso que você contou da sua vida, tipo, você vai lançar em versão só do livro ou tem outra versão e-book também? Tá em versão física. Eu já vi algumas pessoas que vão narrar o livro e, quero colocar em e-book também. Ah, Eu pretendo lançá-lo no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Mas não sei como é que vai ser a pandemia, mas esse é meu pensamento de lançar dia 21 de setembro aqui em Maceió e dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, em Florianópolis. Esse é o meu pensamento. legal, vai dar certo. Vai dar Mas certo. sim, quero ir aí em São Paulo, quero que vocês me ajudem, não sei, quando tiver algum evento, alguma bienal, alguma coisa assim. Já conto com a ajuda de vocês. Claro, pode contar com a gente. Você comentou um pouquinho sobre ter feito jornalismo e tudo mais, e eu queria saber o que que te levou a escolher cursar jornalismo. Certo. Primeiramente, eu tenho tios jornalistas, então eles me influenciaram um pouco. A segunda, eu gosto muito de futebol e muito de rádio, eu escuto rádio o dia todo, notícia de futebol e política. E a partir do ano passado, ano retrasado, 2018, 19, 20, eu comecei a andar por esse mundo das pessoas com deficiência, que era algo que eu não pertencia, não conhecia. E aí eu comecei a andar por esse lado, a entrevistar pessoas que eu não conhecia, pessoas com deficiência. E aí estou andando mais por esse viés, assim. Certo. E você se identifica mais com a parte esportiva? Gosto muito da parte esportiva, né? Mas também gosto dessa parte da pessoa com deficiência, de mostrar à sociedade que as pessoas com deficiência são capazes de realizar os seus sonhos, que ainda é algo pouco mostrado na mídia. E eu tenho esse meu sonho, né? Que é esse meu propósito, que é de mostrar a todos que nós, pessoas com deficiências, podemos realizar os nossos sonhos, podemos ir avante, porque ainda é algo pouco visto, a gente ainda está caminhando. Lógico, melhorou muito essa questão da pessoa com deficiência no estudo, na faculdade, no mercado de trabalho,
mas ainda tem muito a melhorar. Não sei se você sabe que as pessoas com deficiência no mercado de trabalho representam cerca de 1 a 3%, enquanto nos Estados Unidos é cerca de 30%. Então, a gente ainda tem muito a andar, muito a caminhar. E aí eu acredito que se não tem pessoas como eu, fica ainda mais difícil. Gustavo, você que já trabalhou, o seu primeiro emprego foi em redação, que você falou, né? Isso, e antes na faculdade eu estagiei numa rádio, eu tinha um quadro com amigos universitários da minha turma, que era como se fosse um fantástico, a gente tinha que... Era uma revista de vários temas e vários assuntos, né? Uhum. E como que foi assim, como que você vê essa questão da acessibilidade no meio da comunicação? Olha, se é em rádio, ainda é um pouco... As pessoas ainda não têm o costume de fazer a audiodescrição. Isso é algo que faz muita diferença. E, por exemplo, numa televisão, numa entrevista, você fica curioso para saber como é que a pessoa está vestida, como é que tá as caras e bocas da pessoa, que isso não é falado e fica aquela curiosidade. Mas, um exemplo, as lives no Instagram, que é uma coisa que podemos falar que é algo do jornalismo. Ela está mais acessível. Anteriormente só podiam 2 pessoas fazer live, agora podem 4. Com isso, pode ter intérpretes de Libra, que antigamente não tinha como ter. Está melhorando, mas lógico, eu nunca saí do Brasil, mas acredito que lá a acessibilidade é melhor. Mas é isso. Também em relação a Instagram, a hashtag para cego ver, poucas empresas utilizam ainda, é algo que as pessoas não têm o costume de utilizar e faz muita diferença para a gente que é baixa visão e para o cego. Também existe, que eu descobri há pouco tempo, se você, quando for publicar o texto, quando for publicar uma imagem, tem como você ir na configuração de fazer um texto como se fosse por dentro da imagem. Então, tá melhorando cada vez mais, porque e isso está ocorrendo porque tem pessoas como eu e outras pessoas com deficiência que estão utilizando o Instagram, estão utilizando outras mídias, e nós somos público e somos consumidores, e por meio disso que elas estão deixando um pouco mais acessível para a gente. Mas lógico, para isso ocorrer, a gente teve que reclamar, a gente teve que fazer muita coisa para melhorar. Verdade. E você já buscou fazer alguma especialização para além do jornalismo? Eu estava buscando, eu tinha muita vontade de fazer algum curso, algo aí no Casper Libero, não uma graduação, mas algum curso, porque além da faculdade ter ser uma excelente faculdade, tem professores bons e além disso, o network, né, que você tem nessa faculdade é incrível. Mas, lógico, os preços da faculdade é muito caro, mas eu tenho um sonho de fazer algum curso aí na Casper Libero. E, lógico, e fazer cursos para melhorar cada vez mais. Eu fiz um curso esse ano de como falar bem em público, me ajudou muito a melhorar nas lives, a falar melhor, a me movimentar mais. Eu fiz um curso aqui que é muito bom, né? E com certeza penso sempre em melhorar, porque o mercado de trabalho é exigente para as pessoas que não têm deficiência e é ainda mais para nós, pessoas com deficiência. Então a gente sempre tem que estar estudando e se aperfeiçoando. Ah, sim, verdade. E você comentou que o seu TCC foi a segunda maior nota da faculdade. Como que foi Isso. para você escolher o seu tema? Como que foi a produção desse seu TCC? E qual que foi a maior Sim. dificuldade que você encontrou nesse período de preparo? Sim.
O meu TCC, o tema foi a influência dos rádios nas torcidas de futebol. Eu pensei muito nisso porque o Flamengo, né, tem a maior torcida do Brasil, e isso começou graças à Rádio Nacional, principalmente aqui no Nordeste. E eu ficava muito curioso para saber isso e para ver como é que era aqui em Maceió, nas torcidas daqui. No meu preparo do TCC, eu tive que ler muitos livros, então essa tecnologia assistiva me ajudou. Eu contratei uma pessoa para me ajudar na questão da leitura do livro, para ser algo mais rápido, mas também para me auxiliar, né? Porque eu fiz tudo só, ela só me orientou e melhorou. Mas eu li todos os livros, escrevia no caderno, que foi em 2010, ainda não utilizava muito o computador, então eu escrevia muito no caderno, depois eu transformava para o Word. Fiz algumas entrevistas com alguns radialistas, isso foi muito incrível, né? Que eram pessoas que eu via na TV, na rádio, ouvia e conheci pessoalmente. A minha tia me ajudou também, e ela me ajudou no PowerPoint, na apresentação, que eu fiz bem grandão. E na época eu estava muito preocupado com o tempo da apresentação. Tanto que os professores me deram um tempo maior para a apresentação, mas nem foi preciso. Eu acho que como é algo muito novo, foi a única vez que eu fiz TCC, a gente não sabe como é que é. E quando eu vi pessoas que não tinham deficiência tirando notas baixas, outras pessoas foram pegos fazendo cópia, plágio, né? Então tinha essa preocupação de como é que iria ser. Eu mesmo lendo, escrevendo, eu tinha o meu professor, que foi o meu orientador, perguntava sempre: você não está copiando nada, você não está fazendo plágio nenhum. E eu tinha medo, mesmo fazendo certo. Ai, meu Deus, será que na hora que for corrigir vai ver alguma coisa e tal? Mas foi bem tranquilo, mas lógico, foram muitas noites sem ser dormidas, feriados que eu não aproveitei, tudo em prol do TCC, para que eu pudesse fazer o melhor de mim, tanto que eu tirei 9,8, os 2 décimos não foram 10, e foi algo incrível. Normalmente, eu escolhi, a pessoa escolhia a banca, eu escolhi os professores mais críticos, tanto que a minha família e meus amigos da faculdade me perguntaram: poxa, por que você escolheu os professores mais críticos? Vai ser mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, eu quero a maior crítica, porque aí eu, comigo mesmo, vou falar: eu tirei essa nota mesmo, nenhum professor facilitou para mim. E acho que é mais ou menos isso que foi. Muito bacana. E a escolha também acho que foi super certa, né? Para as pessoas não acharem que só porque eu sou deficiente visual, as pessoas vão pegar leve comigo, mas não é isso, porque senão não vão pensar que foi por meu mérito. E eu sei que tudo que foi feito é por mérito. Então eu vou mostrar para as pessoas que é do jeito igual ao que o delas foram também. Verdade. Muito legal. Sim. E eu vi que os seus vídeos no YouTube, eles são das entrevistas que você faz com algumas pessoas, né? Com alguns convidados que você traz. E a ideia do canal foi inicialmente essa? Sim, sim. Eu fiquei muito no começo, um amigo meu de Florianópolis ficou muito me perguntando: você vai fazer um canal de YouTube ou um canal de podcast? Eu fiquei muito no começo nessa dúvida, e aí criei um canal de YouTube. Não sei se futuramente essas entrevistas eu passarei para um podcast, mas foi esse meu pensamento mesmo, de fazer entrevistas
para esse viés, mostrar para as pessoas que tudo é possível, que nós podemos realizar os nossos sonhos. E foi uma coisa muito bacana, porque essas pessoas que eu fui entrevistar, a maioria delas eu conheci no Instagram, através de hashtags. Então, a hashtag inclusão, eu via lá alguém que tinha feito um vídeo, eu achei interessante, aí eu entrava em contato com a pessoa e fazia a entrevista. E esse processo é muito gostoso, porque você nem conhece a pessoa, aí vai falar com alguém, a pessoa aceita, aí depois essa pessoa já indica uma outra para eu fazer entrevista. É bem, bem gostoso isso, e toda semana eu já fico sonhando, quem vai ser o meu próximo convidado, qual será o viés que eu vou falar. Tudo isso eu fico pensando e é muito, muito legal e muito bom. E de todas que você fez até agora, tem alguma que você mais gostou? Alguém que te contou uma história que você se identificou muito? Olha, são histórias muito, muito boas. A última, a do João Maia, ele é um cara incrível, né? Ele é fotógrafo, cego, participou da Paralimpíadas do Rio, vai participar agora da Paralimpíadas de Tóquio. Tem uma outra que é a Michele de Paula, que ela é cega e é cinegrafista, é de São Paulo. Tem uma outra também, que é tem uma que tem um canal no YouTube de culinária, a Thalita, ela é daí de São Paulo também. Tem um que é skatista e é cego do Rio de Janeiro. Então, o legal também é que são pessoas de várias cidades do Brasil, não só daqui de Maceió, não são do Nordeste. E aí, quando as pessoas olham alguém do Sul, do Sudeste, ficam mais curiosas também aqui. Eu acho que todas valem ser assistidas, porque todos eles falam das suas dificuldades, de conseguir realizar mesmo com a dificuldade, e ser a pessoa, de realizar o seu sonho. Então, isso é muito difícil. Tem pessoas que não têm nenhuma deficiência e encontram uma dificuldade e não faz nada, se acha a pior pessoa do mundo. E ainda mais agora, na pandemia, que a gente só escuta história ruim, só pessoas morrendo com doenças. Então, acho que a gente precisa ouvir essas boas histórias, e é importante. São importantes. Falando nisso, a gente conversou ontem com a Thalita Galo, foi muito legal. Ela fez uma receita de brigadeiro pra gente ali, enquanto a gente conversava com ela. E a gente está tentando entrar em contato com o João Maia, mas ele não deu retorno pra gente. A gente já falou com a Bia, entrou em contato com ele, mas ele não respondeu a gente ainda. E a gente queria muito, muito, muito tentar conversar com ele, mas ele tá demorando muito para responder pra gente. Mas estamos nas expectativas, né? Se der tempo, ele pode ser mais uma fonte pra gente. Sim. E agora eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência nas Paralimpíadas. Como é que foi isso? Conta. Acho que deve ter sido incrível, mas eu quero ouvir isso de você. Foi algo incrível, algo que como eu disse no começo, eu adoro esporte. Então, eu logo quando falaram um pouco que poderia ter a Olimpíada e Paralimpíada aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei muito louco, muito encantado. No dia que foi falado que a Olimpíada ia ser aqui no Rio de Janeiro, eu me emocionei muito, né? Chorei e falei comigo mesmo: eu estarei no Rio de Janeiro. Logo no começo, a minha ideia era ir para as Olimpíadas, mas aí uma coisa e outra acabou dando errado, a passagem estava muito cara, e aí não deu, fiquei muito triste, mas aí eu fui para a Paralimpíada, que com certeza foi bem melhor do que as Olimpíadas. Por quê? Primeiro que eu fui com meu pai, foi muito legal isso.
A gente estava um pouco longe, né? Eu estava em Florianópolis, ele em Maceió, e a gente pôde ir. Segundo, que era muito legal quando a gente estava na rua, a gente via pessoas com deficiência, a gente ia para restaurante. Inclusive, eu tive a oportunidade nesse período de conhecer com meu pai Petrópolis, que é uma cidade incrível, né, que a gente tinha muita vontade de conhecer. E lá a gente chegou, né, cada um no avião, no aeroporto, a gente se encontrou, já fomos comemorar de estar lá no Rio. Um certo dia em Copacabana, eu encontrei um time de futebol de cego da França, todos eles mexendo a bengala. Meu pai falou, tá vindo aí umas pessoas com bengala. E aí logo eu falei duas palavras em francês que eu sei, que é merci, bonjour, e eles riram para mim. Infelizmente, na hora, a emoção foi tão grande que eu não aproveitei para tirar uma foto com eles. Mas foi muito legal encontrar com eles. Lá no Parque Olímpico, foi muito massa, que via que tinha a acessibilidade, pessoas de todo o mundo, então a gente escutava toda hora alguma língua diferente, e eu gosto muito de estar com pessoas de outros países, de outros estados, então os sotaques diferentes. No Parque Olímpico, quando eu entrei no Parque Olímpico, eu liguei para o meu time de goalball, porque era algo que todos eles queriam estar ali, eu estava como se estivesse representando todos. Eu fui ver um jogo de goalball da seleção brasileira. Foi muito, muito legal, um lugar gigante, né? Parece uma cidade, e foi algo que realmente eu não me esqueço de estar ali presente, algo histórico, e com certeza vai demorar muito para ter uma próxima Olimpíada aqui no Brasil. E eu estava ali, poucas pessoas de Maceió, acredito, não devem ter tido essa oportunidade que eu tive, e foi com certeza nessa Paralimpíada foi mais um contato com outras pessoas com deficiência. Nessa oportunidade eu pude conhecer o Instituto Benjamin Constant, que era algo que eu também tinha sonho de conhecer. O Instituto Benjamin Constant foi o primeiro instituto de cegos aqui no Brasil, e foi algo sensacional que com certeza eu nunca irei me esquecer. Gustavo, além das Paralimpíadas, você já tinha falado também do seu interesse pelo goalball, né? E da onde Sim. que surgiu esse interesse por esporte? Você sempre gostou? Olha, o esporte, eu não sou de amar esporte, eu sou um pouco preguiçoso, mas eu gosto de praticar o esporte. Eu conheci o goalball na Associação de Recife. Lá, inclusive, em Recife, eu fazia o goalball, andava com meu pai na beira-mar, lá eu perdi 30 quilos. E em Florianópolis, que realmente eu tive esse contato maior com o goalball. Então, as aulas eram todos sábados. Então, a gente acordava muito cedo, pegávamos 3 ônibus para chegar na Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente praticava goalball. Tinha as viagens, nas viagens era muito legal, que a gente ficava na casa de atletas de outros times. Era uma forma de conhecer outras pessoas, conhecer outras cidades. Nesses campeonatos havia paqueras, ocorria relacionamentos amorosos, era uma forma de entretenimento, era muito massa mesmo, e conhecer pessoas de outras cidades. Tanto que uma vez eu fui com a Universidade Federal de Santa Catarina assistir um campeonato de goalball em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico do Brasil, que é algo incrível, gigante também, muito maior do que eu acredito, do que o Rio de Janeiro, o local que ocorreu as Olimpíadas. E lá eu pude ter a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, falei um pouco, que eu sei um pouquinho inglês, e foi também algo inacreditável, tudo isso graças ao esporte. Ai, que legal. E você está praticando alguma coisa atualmente? Ou está mais parado? Hoje eu fui até caminhar, dei uma caminhadinha de 1 hora com meu pai,
às vezes eu dou essas caminhadas, mas por conta da pandemia não está tendo goalball. Já sei aonde é praticado goalball aqui em Maceió, mas não está tendo por conta da pandemia. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter me vacinado, eu tive a primeira vacina e estou louco para tomar a segunda para ficar livre e poder praticar mais esportes, né? Gustavo, você, assim, desculpa caso você não queira responder também, eu entendo. Fala um pouquinho como foi esse relacionamento amoroso, se você puder falar, mas foi um assunto muito difícil para você, não tem problema, eu entendo, tá? Não, posso falar, não tem problema. O que você quer que eu fale? Não, como foi para você? Você falou que não esperava isso, também, Sim. diante da, né? E ela é É, deficiente visual também ou não? certo. Aqui em Maceió, eu de vez em quando saía com os meus primos para barzinho, boate, algumas poucas vezes, mas nunca rolou namoro nem nada, e sempre pensei que não ocorreria isso comigo, e sempre pensei, poxa, por que ocorre com os outros e não comigo? Mas aí fui na Associação de Santa Catarina, ela também morava no alojamento de Santa Catarina, na SIC, e lá a gente começou a se conhecer. Muitas pessoas falavam que nós nos parecíamos as nossas personalidades, pois a gente é muito engraçado, assim, a gente é muito extrovertido, ela era muito extrovertida, eu também, a gente gostava muito, eu também gosto muito de falar, então todo mundo falava que a gente era parecido, aí eu comecei a gostar dela. Além disso, ela tinha um pulso muito forte, né? Era uma pessoa muito firme, então eu gosto de pessoas assim. E, e aí a gente começou a ter nosso relacionamento. No começo eu não cheguei a falar para minha família, só a minha mãe lá do sul, que eu falo, que é essa Beatriz, só ela sabia. Então, nosso relacionamento era num alojamento da SIC. Todo final de semana a gente ficava longe, ficávamos só durante a semana. Era muito legal, algumas aulas a gente não tinha juntos, né, na associação, porque na associação a gente tinha aula de andar de bengala, aula de dobrar roupa, aula de andar de ônibus, psicólogo, arrumar melhor a casa, cozinhar. Tudo isso a gente tinha essas aulas e, poxa, todo mundo da associação tirava onda, dizia que a gente era o casal da associação. E um, todo semestre tinha reunião com os pais. A minha tia foi um semestre lá, aí descobriu que eu estava namorando. E os meus pais descobriram quando eu estava na estrada, que eu estava indo para Blumenau. E foi muito legal. Ela chegou a vir aqui para Maceió, né? Ela veio com a mãe dela. Eu ia muito para a cidade dela, que é Blumenau, e ela tinha casa de praia em Balneário Camboriú. Então, todo final de semana a gente ficava juntos, né? Era como se já fosse um casamento, assim, porque a gente estava junto todos os dias. E era muito legal porque ela me incentivava na questão da independência, tanto que a gente andava só em Florianópolis, em Blumenau, em Balneário Camboriú, que era essa experiência que eu não tinha antes, porque sempre andava com alguém, né? Sempre ir lá, foi a primeira vez que eu comecei a andar realmente sozinha. E foi muito incrível, uma história muito linda, foram 3 anos. E aí teve o falecimento dela, ela era diabética, e aí ela foi para o hospital, se internou, ainda chegou a fazer um transplante de fígado, mas aí o corpo dela não recebeu bem esse transplante e, e aí ela faleceu. Foi muito complicado para mim, porque
ela já era ela e a família dela já é como se fosse um apoio para mim lá também. E aí, todo final de semana eu viajava para Blumenau, mas sempre com a família dela a gente viajava para alguma outra cidade, sempre fazíamos algo diferente, era muito bacana. E de uma hora para outra isso teve que ser cortado. Então, foi muito duro a entrada na Associação de Cegos de Santa Catarina. Tanto que eu tenho muito a agradecer à filha da Bia, ela que me levou, me deu um empurrão para entrar na associação. E foi tudo como se fosse a primeira vez de novo, né? A primeira vez na associação sem ela, a primeira vez ir pro Golbol sem ela me ligar. Foi tudo uma primeira vez, mas graças a Deus, o apoio da minha família, dos meus amigos lá em Santa Catarina, deu certo. E novamente foi um desafio que eu consegui vencer. E pronto, e depois fui morar sozinho, tive outros relacionamentos amorosos, mas não com tanta força como foi com ela, e nem tanto tempo como foi com ela. E aí comecei a viajar sozinho, fazer minhas coisas sozinho, aí para um restaurante sozinho, para um barzinho sozinho. Graças à psicóloga também, fiz muita terapia. E ela falando isso, né, que eu tinha que fazer as minhas coisas sem depender de uma outra pessoa. E graças a Deus deu tudo certo e estou aqui para contar essa história. Que também estará no livro. Obrigada por compartilhar essa parte com você. Eu sinto muito, tá? E eu tenho certeza que ela sempre vai estar com você. Com certeza, com certeza. Obrigada. Nada. Bom, meninas, vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Eu acho que por mim era só isso mesmo. Então, é isso, Gustavo. Faz um print aí para botar nas minhas redes sociais. Sim, com certeza. Eu vou fazer, pode deixar. Eu tô gravando essa conversa, aí eu vou tirar mandar alguns prints também e mando para você, se você quiser depois, tá? Quero sim. Mando sim. Tá, e acabou o nosso... Isso, acabou. Foi rapidinho. Parabéns para todos aí. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Gustavo. Não sei se a Laura chegou a te falar que vai ser uma websérie. Sim, eu queria saber mais detalhes, né? Então, é uma websérie que a gente vai passar no Instagram, em formato de GTV. Certo. E nós escolhemos falar sobre esse tema por conta de... Nós queremos mostrar para as pessoas temas que são debatidos no cotidiano, mas nunca foram mostrados na questão dos deficientes visuais. Então, essa websérie ela tem 8 episódios. Cada episódio traz uma temática diferente e histórias de pessoas diferentes também. E formas de abordagem uma diferente das outras. Então, a gente tem episódios sobre estética e beleza, temos episódios sobre carreira artística, temos sobre construção da imagem e memória, temos episódios que trazem assuntos tanto mais leves quanto assuntos mais pesados. E aí você entra no nosso episódio de influenciadores digitais, que no Influenciadores a gente também está abordando algumas pessoas que são jornalistas, que trabalham com esses conteúdos, que você também grava vídeos para o YouTube, fazendo entrevistas. O seu perfil se encaixou mais com este episódio. Então a gente colocou você nessa. E também, além de você, tem mais outras pessoas, como o Marcos Lima, que a gente entrevistou, também vai entrar nesse. A Thalita Galo também vai fazer parte. Então a gente pegou histórias bem diferentes uma das outras para completar nessa websérie. E um pouco mais adiante, a gente também vai disponibilizar no YouTube com audiodescrição. Mas é um processo que vai demorar um pouquinho mais. Vai demorar um pouquinho mais, mas o foco, por enquanto, é apenas para o Instagram. Certo, já é ótimo. Sim. Vai ser bem bacana. E a gente tem se emocionado muito com as histórias, viu? É muito gostoso. E o intuito que você tem com o seu canal, de você mostrar para as pessoas a vida dessas pessoas, que é possível ver tudo isso, a missão que você tem é a nossa também.
com tudo que a gente está construindo. Ah, legal, legal. Aí Bacana. assim que ficar prontinho, a gente compartilha com você. Tá bom, tá certo. Obrigado, né, pelo convite, foi ótimo. E é muito bom porque quanto mais pessoas vê, né, a gente, elas podem mostrar para outras pessoas que são deficientes, que nem pensam, né, que tem pessoas assim. E, quem sabe, surgir algum trabalho, alguma coisa. Então é bem legal. Obrigado aí. Imagina. Eu poderia pegar algumas imagens suas no YouTube, Sim, seu canal, no seu sim. Instagram, pra gente YouTube, usar. Instagram, pode ficar Bom, bem à vontade. Tá certo. muito obrigada, viu? Você é um fofo. Tudo de bom pra você.